Você vai conhecer agora uma fazenda em pleno sertão de Pernambuco que é um exemplo de convivência com o clima do semiárido. Lá, os efeitos de uma das piores secas da história é limitado. Os animais não passam fome e existe água em boa quantidade para os rebanhos e as pessoas. Vida e morte. No sertão devastado pela estiagem mais severa em décadas, a água determina a sobrevivência dos bichos, das plantas e o sofrimento dos homens. Nas comunidades rurais, o latão vira banco nas carroças puxadas pelos animais. A água é escassa e são necessárias várias viagens por dia para suprir a necessidade das famílias. Mas no sertão do Pajeú, um rastro verde corta a paisagem esturricada pelo sol. Lá embaixo está o leito do riacho Carapuça, que corre nos tempos de chuva. Estamos na fazenda Caroá, no município de Afogados da Engazeira, onde há 29 anos o engenheiro mecânico José Arthur Padilha cria gado de corte e abelhas para a produção de mel. Em plena seca, a água brota da terra, resultado do trabalho do seu José, que uniu os conhecimentos da profissão à observação da natureza. Por que o senhor resolveu se preocupar com essa questão ambiental aqui no semiárido? Olha, é um meio decorrência, né? Primeiro eu nasci no semiárido, né? E essa questão do semiárido, por alguma razão, talvez até esquisita, a gente se apaixona. Eu posso me considerar uma pessoa que emotivamente estou muito ligado ao semiárido. E ao ter feito um curso de engenharia mecânica e ter enveredado por uma área de produção de clima artificial muito radical, por exemplo, eu fiz ambientes com 40 graus abaixo de zero. Eu vim para o semiárido e percebi que havia um modo que a natureza, ao longo de milhões de anos, estabeleceu. E o que cabia era somente observar bem direito. O que o seu José fez foi construir ao longo do rio que corta a propriedade pequenas barragens. Note que elas são curvadas, como meia-lua. Ao todo, são 350. O conceito das barragens é muito simples. Em todo o leito do rio, da nascente até a foz, são construídos diques de pedra de margem a margem. São arcos posicionados de modo que a parte côncava fique virada para a foz do rio. Na época da chuva, a água e o solo das encostas descem e ficam represados. A água acaba se infiltrando no solo e se armazena no lençol freático. Na época da seca, o subsolo está cheio de água. Para captá-la, é preciso construir unidades de armazenamento como essa cacimba de pedra. De cada cacimba saem os canos que levam a água para toda a fazenda. O sistema funciona por gravidade. A pressão é tanta que a água aflora com força. A estrutura artesanal se mantém através da pressão exercida pelo próprio material. E, além de tudo, não precisa escavar fundações. E isso tem uma função formidável do ponto de vista da funcionalidade, porque mantém a estrutura trabalhando com pressão pura, porém com permeabilidade e flexibilidade, o que faz com que haja uma drenagem, e havendo a drenagem natural e memorial, durante milhões de anos a natureza operou desse modo, não saliniza o solo. A cada momento o solo fica mais limpo de sais, mais doce, se é que se poderia dizer. A imagem é impressionante. Tudo está muito seco aqui ao redor. E no meio do nada, a gente encontra uma torneira. E é só abrir para ver a água jorrar com muita pressão. A fazenda tem 22 quilômetros de tubulação enterrada no subsolo que abastecem 100 bebedouros e 5 casas. As barragens impedem que a camada fértil do solo seja levada pelas enxurradas e promove a regeneração do terreno, além de guardar a água infiltrada no subsolo. O resultado é que não falta alimento para os animais nas áreas úmidas. O gado encontra capim ao longo das barragens. Até as abelhas que sumiram do semiárido podem ser vistas aqui, abastecidas pelos bebedouros. E os animais silvestres da caatinga, como essa raposa, ficam a salvo da sede e da fome. O sonho do sertanejo é construir um laboratório de estudos e divulgar essa experiência para outras regiões do sertão. A lição é perguntar à natureza e conversar com ela e aplicar toda a racionalidade que nos fez chegar ao avião, ao celular, à internet e juntar isso de uma maneira bonita e solidária e, por que não, ter esse sonho
um sonho que pode ser bom para todo mundo sem ser ruim para ninguém.